Ei, eu gostaria de garantir 10 mil dólares para aquele cigano. Assinado, um anônimo. Prontinho, está feito. Pai, você não tem 10 mil dólares. É com vocês, pessoal. Ah, os desordeiros! Arranquem os olhos dele! Vamos enviá-lo para um local seguro até que as coisas se acalmem. Ótimo, mas por que estou no avião? Homer, o que acha de ser um missionário no Pacífico Sul? Eu acho que é o fim! No episódio de hoje, Homer faz uma promessa de doação para uma emissora de televisão. Pouco tempo depois, os representantes da emissora aparecem para cobrar o dinheiro. Homer tenta ir até o banco, mas descobre que não tem nada na conta. Ele tenta fugir e acaba se escondendo na igreja. Lá, Lovejoy propõe um trabalho para ele. Homer aceita, mas logo descobre que o trabalho é ser missionário. O episódio começa com Homer assistindo televisão. Bart entra na sala e pergunta se Homer realmente está assistindo à PBS. Homer ri e comenta que ele também não está acreditando nisso. Ele explica que chegou bem na hora de uma comédia britânica e que aquilo é muito mais engraçado do que os programas americanos. Bart pergunta que programa é esse. Homer explica que é uma série sobre uma família de bêbados que vive brigando o tempo todo e que adora assistir partidas de futebol. Bart acha aquilo interessante e decide assistir junto com Homer. O programa começa. Dois homens bêbados começam a discutir. Logo depois, uma mãe aparece e começa a bater nos filhos, criando uma confusão enorme. Oh, Crikey! No ano passado, você me deu um soco na cabeça. De repente, um apresentador da PBS interrompe o programa e começa a falar por cima da cena. Ele explica que aquela é uma série muito famosa na Inglaterra e que naquele dia iriam transmitir 7 episódios seguidos. Homer olha para Bart e pergunta o que está acontecendo para aquele homem interromper o programa. Logo aparece uma apresentadora explicando que, se as pessoas gostam dos programas da PBS, deveriam apoiar a emissora fazendo uma doação. Ela diz que qualquer pessoa que assista, nem que seja um segundo da programação, e não contribua, será considerada um ladrão comum. O apresentador pede para ela se acalmar, mas a apresentadora continua insultando o público e dizendo que todos são ladrões terríveis. O apresentador tenta corrigir a situação e explica que, para o programa continuar no ar, alguém precisa fazer uma doação. Ele diz que qualquer pessoa que doar receberá uma sacola com o símbolo da PBS. Além disso, também poderá ganhar um CD especial com sons de museu, que vai transformar a sala da pessoa em um ambiente igual ao de um museu de Nova York. As primeiras 20 pessoas que ligarem vão receber esse CD dos sons de museu. Agora a sua sala de som vai ter os mesmos sons que o Museu Metropolitan de Nova York. Os apresentadores ficam esperando o telefone tocar, mas ninguém liga. Homer comenta que aquilo não é justo e que estão torturando ele. A apresentadora explica que trabalhou durante anos com atores lendários e que eles com certeza vão ajudar a incentivar as pessoas a fazer uma doação. Ela diz que falta muito pouco dinheiro para o programa voltar ao ar e que seria fácil resolver aquilo se várias pessoas contribuíssem. Homer se anima e comenta que aquilo é muito fácil de resolver. Ele pega o telefone, liga para a emissora e diz que quer doar 10 mil dólares, mas de forma anônima. Bart fica confuso e fala que ele não tem 10 mil. Homer responde que não tem mesmo, mas que ninguém vai conseguir encontrá-lo, já que a ligação foi feita de forma anônima. A apresentadora fica surpresa com a generosidade da doação e diz que aquele foi um gesto incrível de um doador anônimo. Homer comemora sua estratégia, mas a apresentadora logo explica que usou os rastreadores deles e descobriu quem fez a ligação e avisa que foi o Homer Simpson. Homer começa a se desesperar. Ele diz que acabou de cometer uma coisa terrível. A apresentadora explica que a van da emissora vai chegar na casa dele em poucos segundos para buscar o dinheiro. Homer pede ajuda para Bart. Bart imediatamente pula pela janela e foge. Me ajude, Bart. Isso mesmo, traga ajuda. Alguns segundos depois, uma van aparece na frente da casa. Os apresentadores começam a chamar por Homer. Homer respira fundo e diz que não pode entrar em pânico, porque aquilo deve ser fácil de resolver. O apresentador aparece animado e diz que Homer é o salvador da PBS. Ele explica que, graças à doação dele, a emissora poderá continuar no ar por mais alguns anos. Homer acaba aparecendo ao vivo na televisão. Lisa e Marge estão no mercado quando veem Homer na TV.
Lisa chama a atenção da mãe, dizendo que o Homer está na televisão. Marge pergunta se ele está envolvido em mais uma perseguição policial. Enquanto isso, Homer começa a mentir dizendo que está muito feliz em doar $10.000 para a PBS e que aquilo é uma grande honra. Marge suspira e comenta que, a partir daquele dia, uma delas sempre terá que ficar em casa para vigiar Homer. De agora em diante, uma de nós sempre fica em casa. A apresentadora agradece novamente a generosidade de Homer e diz que aquele é o momento perfeito para ele entregar o dinheiro. Homer pergunta se pode pagar em dinheiro. Ela responde que claro. Então, pede para ele entregar o valor. Homer explica que existe um pequeno problema. Os bancos estão fechados. A apresentadora fica confusa e diz que ainda são apenas 12h15 da tarde. Homer tenta inventar outra desculpa. Ele diz que os bancos de Springfield são diferentes e que os moradores da cidade são pessoas simples, que gostam apenas de carros rápidos e bancos fechados. A mentira não convence ninguém. Então Homer diz que podem ir até o banco, mas tem certeza de que estará fechado. Eles chegam ao banco. Homer olha pela janela e tenta mentir de novo, dizendo que o banco está fechado. O apresentador manda Homer entrar logo e pegar o dinheiro. Homer vai até um caixa e pede para fazer um saque. Ele entrega um bilhete para o atendente e pede para ele ler o mais rápido possível. O atendente lê o papel e pergunta se ele está cometendo um assalto. Homer responde que não exatamente. Ele explica que vai pagar depois, mas que precisa daquele dinheiro naquele momento para fingir que é uma boa pessoa. O apresentador começa a suspeitar. Homer responde rapidamente que está tudo bem. De repente, ele pega uma caneta e tenta usá-la para atacar o apresentador, mas não consegue, porque a caneta está presa por uma corrente no balcão. Homer olha para a caneta e desiste. Eu não posso fazer isso. Eu não posso matar um homem. A apresentadora se aproxima e pergunta diretamente se Homer tem o dinheiro. Homer finalmente admite a verdade. Ele diz que não tem. A apresentadora suspira e comenta que aquilo seria muito mais fácil se Homer tivesse dito a verdade desde o começo. Então ela chama vários personagens da programação da emissora. Homer percebe o problema e começa a correr. Imediatamente começa uma perseguição. Vários personagens de programas da PBS começam a correr atrás dele. Homer corre desesperado pelas ruas de Springfield. Ele finalmente entra em uma igreja e tranca as portas. Homer começa a chamar pelo reverendo Lovejoy. Ele corre até o reverendo e explica que precisa de ajuda para se esconder da PBS. Lovejoy pergunta o que aconteceu. Homer explica que está sendo perseguido pela emissora porque prometeu uma doação de $10.000 que não pode pagar. Lovejoy comenta que a perseguição da PBS é coberta pela seguradora deles e que é muito difícil escapar disso. De repente, algo atravessa a janela da igreja. É um balde de lixo. Dentro dele aparece Elmo, que começa a gritar pedindo o dinheiro. Homer entra em pânico e implora novamente pela ajuda de Lovejoy. O Elmo sabe onde você mora. Por favor, me ajude. Faça qualquer coisa. Acenda uma vela. Eu ajudo na sua fraude de caridade. Alguns minutos depois, Lovejoy está saindo da igreja com seu carro. Vários membros da PBS cercam o veículo e começam a chamar por Homer. Lovejoy baixa o vidro e fala calmamente. Ele diz que não tem nada a ver com aquilo e que está indo apenas até o lixão para jogar fora várias cartas de crianças carentes. Lovejoy dirige até um pequeno aeroporto. Ele leva Homer até um avião. Lovejoy explica que vai enviá-lo para um lugar seguro. Homer fica aliviado, então ele olha ao redor. Lovejoy pergunta para Homer o que ele acha de ser missionário no Pacífico Sul. Homer responde que não quer fazer isso, mas Lovejoy simplesmente fecha a porta do avião e manda os pilotos decolarem. Homer entra em desespero. Ele explica aos pilotos que não é missionário e que nem acredita em Jebus. Os pilotos respondem que agora já é tarde demais. Enquanto isso, em Springfield, Lovejoy está conversando com Marge na casa dos Simpsons. Marge pergunta o que ele veio contar. Lovejoy explica que Homer foi enviado para uma missão em Micronésia. Lisa fica surpresa. Ela comenta que aquele lugar fica a mais de 20.000 quilômetros dali. Lovejoy responde que apenas sugeriu um trabalho para Homer e que ele aceitou. Bart começa a ficar triste e pede se o pai se foi. Lovejoy diz que não. Ele explica que ainda é possível falar com Homer usando um rádio amador. Lovejoy coloca o rádio na mesa. Logo, a voz de Homer começa a ser ouvida. Mas é Homer pedindo Meu ajuda. missionário, eu nem acredito em Jebus. Me tirem daqui. Sinto muito, gordão, mas não dá não.
Algum tempo depois, Homer finalmente chega à ilha. Ele olha ao redor e fica impressionado com o lugar. Há muitas pessoas e tudo parece bastante amigável. De repente, uma borboleta pousa no braço dele e começa a entrar na pele. Homer entra em desespero e começa a gritar. Logo, 2 missionários aparecem e começam a explicar para Homer como as coisas funcionam naquele lugar. Uma mulher diz que Homer precisa esquecer tudo o que aprendeu no curso de missionário e seguir apenas as instruções que eles deixaram. O outro missionário acrescenta que Homer não deve deixar nenhum inseto picá-lo. Caso isso aconteça, ele pode ter sérios problemas. Depois disso, Homer vai até os moradores da ilha para se apresentar. Um dos líderes da aldeia diz que seu nome é Cok-Tok. O assistente dele se apresenta logo depois. Ele fica muito feliz com a chegada de Homer e diz que todos ali querem aprender mais sobre a Bíblia. Homer pega várias Bíblias que estavam em uma caixa e começa a distribuí-las para os moradores. Cok-Tok explica que aquilo não vai ajudar muito, porque ninguém na aldeia sabe ler. Homer pergunta se pelo menos eles sabem o que é fuso horário. Ninguém responde. Com ele nesse rádio amador. Jesus, onde está você? Homer, fala Jesus. Algum tempo depois, Homer está andando pela vila com Cok-Tok. Cok-Tok pergunta se ele está gostando do testículo de boi. Homer diz que sim e comenta que está delicioso. Cok-Tok então pergunta se Homer prefere trocar aquilo por um coco. Homer responde que não e que vai continuar com o testículo de boi mesmo. Enquanto caminham, Homer percebe várias garotas e pergunta por que elas estão usando roupas. Cok-Tok explica que os missionários antigos ensinaram a todos na ilha que eles deveriam ter vergonha do corpo e se vestir. Ike acrescenta que as garotas que não aceitaram essa regra foram embora para outra ilha. Segundo ele, agora elas estão lá comemorando. De repente, um pequeno tremor acontece e Homer derruba sua bebida no chão. Ele começa a reclamar. Logo, uma garota aparece trazendo outra bebida para ele. Homer agradece e pergunta o nome dela. Ela diz um nome extremamente longo e complicado. Homer pensa e decide chamar ela de Lisa Jr. Depois disso, Homer pergunta o que os missionários antigos estavam fazendo na ilha. Cok-Tok explica que eles estavam tentando construir um poço e também uma capela. Homer acha aquilo interessante e pergunta onde fica o lugar com televisão e sofá. Cok-Tok olha confuso. Ele pergunta o que são essas coisas. Homer finalmente percebe que a ilha não tem nenhuma tecnologia. Ele cai no chão e começa a clamar por Deus. Os moradores da aldeia acham aquilo interessante e começam a imitá-lo. Vamos lá, peguem à vontade. Não sabemos ler. A expressão fadiga de voo significa alguma coisa para vocês? Fadiga de voo. Mais tarde, Homer aparece deitado em uma rede. Ele está lambendo sapos venenosos. Um dos sapos faz Homer começar a ter alucinações. De repente, ele ouve alguém chamando pelo rádio. É Marge. Homer demora um pouco, mas finalmente atende. Ele diz que está bem, mas comenta que os primeiros meses naquele lugar foram horríveis. Marge fica confusa. Ela explica que Homer está na ilha há apenas 2 dias. Homer fica surpreso. Ele diz que sem televisão não consegue saber quando um dia começa ou termina. Bart pega o microfone e diz que está com muita saudade do pai. Ele também reclama que Marge não deixa ele fazer as coisas que gosta. Homer diz que já imaginava que a casa estaria um caos sem ele. Então ele declara que, a partir daquele momento, Bart será o homem da casa. E diz também que Lisa agora é o menino da família. Lisa pega o microfone e responde que está muito orgulhosa do pai. Homer fica emocionado com aquilo. Marge comenta que toda a cidade está falando bem dele e que até o Ned está morrendo de inveja. Homer fica ainda mais animado. Ele diz que agora precisa sair para levar civilização para aquelas pessoas. Bart pergunta se ele está lambendo sapos. No outro dia, Homer reúne todos da aldeia e explica que irá ensinar um pouco de religião. Todos os habitantes começam a cair no chão clamando por Deus. Homer pede para pararem e explica que é apenas um mensageiro de Deus e que trouxe algo incrível para eles lerem. Homer abre a Bíblia e começa a ler sobre um salmo. Ele explica um salmo estranho e comenta que aquilo acontece diariamente com todos. Homer pergunta se alguém tem alguma pergunta. Lisa Jr. pergunta se existe alguma religião certa. Homer explica que todas podem menos a dos unitários e que caso aquilo seja verdadeiro, ele poderá ficar debaixo d'água sem problemas. Homer percebe o que está fazendo e explica que não é missionário que trabalha em uma usina nuclear e é apenas um cidadão comum. Ele explica que eles não precisam daquelas coisas nem de uma capela, mas sim de algo que faça barulho e que permita se divertirem.
Homer tem uma ideia e pergunta a um dos moradores se pensaram juntos naquilo. O morador nega e Homer comenta que não tem problema e que basta todos trabalharem juntos. Toque, toque. Você está pensando no que eu estou pensando? Eu sou o Wack. Ah, isso é ótimo. Vamos então ao trabalho. Algumas horas depois, Homer reúne todos os habitantes para ajudá-lo a construir uma nova cabana. Homer comenta que a única coisa que consegue lembrar da escola é que pelicanos podem ser usados para misturar cimento. Ele se aproxima do pelicano e pede para ele fazer alguma piada, mas o pelicano acaba caindo duro no chão. A cena muda para Bart indo ao trabalho. Ele vai até a vaga de Homer e deixa seu skate lá. Lenny cumprimenta Bart, chamando-o de Homer. Carl comenta que aquele não é o Homer. Lenny nega e explica que se está na vaga de Homer é porque é ele. Olá, Homer. Não é o Homer. É sim, tá na vaga do Homer. Bart vai até a sala de Homer e começa a fingir que está trabalhando. De repente, Burns aparece e começa a chamar por Homer. Burns explica que acabou de rever o relatório de Homer e que ele cometeu vários erros. Bart tenta explicar que não é Homer. Burns comenta que nem ele sabe quem é Homer. Ele começa a ler o relatório de Homer e comenta que irá cutucá-lo durante 1 hora para fazê-lo pagar pelos erros que cometeu. De volta a Homer, ele explica que adorou aquela ilha e que sempre se surpreende, mesmo estando nela há mais de 1 mês. Homer comenta que depois de pesquisar bastante, trouxe algo da época atual para aquele lugar. Ele anuncia a abertura de um cassino cheio de jogos de azar. Ike não entende e Homer explica que caso ele entre naquele lugar, poderá sair falido ou milionário. Ao entrar, Homer explica o que cada coisa faz e como eles podem jogar. Homer leva os habitantes até um bartender e explica que usou o remédio para gripe e água benta para fazer sua própria cerveja caseira. A experimenta aquilo e acha delicioso. Todos no vilarejo começam a beber e aproveitar. Homer explica que caso alguém tenha sorte, poderá sair da ilha e viver em um local totalmente tropical à beira do mar. Os jogos começam e todos aproveitam a nova invenção de Homer. Grande. Saiam desta ilha e passem o resto dos seus dias em um paraíso tropical. Algum tempo depois, Marge conversa com Homer. Ela comenta que tudo que Homer está fazendo parece ser tão gratificante e que está muito orgulhosa dele. Homer comenta que Marge precisaria ver o rosto de todos para saber como eles estão evoluindo. Homer decide ir até a cabana, mas ao chegar, encontra um lugar cheio de destruição e bebuns. Homer não entende aquilo e questiona que o Toque como aquilo aconteceu, já que ele deu um cassino incrível com bebida e tudo para eles. E o Toque explica que o álcool e a comida barata corromperam todos e que ele nem gosta de macarrão, mas está comendo do mesmo jeito. Lisa Jr. pede ajuda a Homer e explica que a ilha deles não estava tão destruída desde a época em que estavam testando bombas nucleares. De volta a Bart, ele chega cansado em casa e começa a ler várias cartas que recebeu. Marge começa a conversar sobre quem ela viu no mercado. Bart pede para Marge parar e conversar sobre aquilo mais tarde. Marge fica com raiva e comenta que Bart está levando o assunto de ser o homem da casa muito a sério e que não está gostando disso. Bart pede desculpas e comenta que irá levá-la para jantar no próximo sábado, apenas eles dois. Desculpe, sábado à noite a gente sai pra comer bisteca, só você e eu. Uma noite fora, uma noite A fora. cena muda para Homer. Ele começa a carregar várias pedras para terminar de construir a capela. A pergunta por que Homer está construindo uma capela. Homer explica que está fazendo aquilo para tentar salvar todos, já que são pecadores terríveis. Toque pergunta desde quando viraram assim. Homer comenta que foi a partir do momento em que ele chegou à ilha. Homer pede para cada um pegar uma pedra ou então irão direto para o inferno. Todos da aldeia decidem ajudar Homer a construir a capela. Algum tempo depois, Homer finalmente termina a capela. Ele comenta que não entende muito de igreja, mas conseguiu construir uma bela gaiola para Deus. Lisa Jr. entrega várias flores a Homer e explica que, graças a ele, a população da aldeia tem um local para orar. Ela explica que está em um programa para se desviciar de jogos de azar e que desta vez é para valer. Toque pergunta quantas vezes precisarão ir à igreja para evitar o inferno. Explica que terão que estar presentes todos os domingos durante toda a vida para evitar aquilo. Lisa Jr. começa a tocar o sino da igreja. Homer decide ajudar e começa a tocar mais alto. Ele aproveita e lambe um sapo para ficar mais relaxado. Então, se quiser que ele nos ouça, precisa aumentar o volume.
Está me ouvindo, Deus? Homer toca o sino ainda mais forte e pergunta se Deus está escutando. De repente, várias pedras começam a cair, abrindo buracos enormes. Um rio de lava se forma, dividindo a ilha e destruindo a capela. Lisa Jr. se agarra a Homer e os dois caem em direção à lava, abraçados. O episódio é cortado e uma apresentadora explica que Homer sempre se mete em confusão. Ela comenta que caso alguém que está assistindo goste das aventuras de Homer, é hora de mostrar apoio e doar uma quantia significativa para que eles continuem com o programa. A apresentadora explica que caso alguém queira que os programas preferidos não caiam, deve ligar naquele momento e fazer uma doação. Alguém liga para a televisão e comenta que quer doar 10 mil. O atendente fica sem acreditar e comenta que parece ter salvo a emissora Bart. E comenta que aquela não é a primeira vez que fazem aquilo. $1! Você salvou minha rede de TV! Não vai ser a primeira vez. Obrigado por assistir. Não esqueça de deixar o like e o seu comentário. Até os próximos vídeos.